Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que alegria ver a montanha ter caído, né? Cantamos hoje que Cristo move a montanha e nós sabemos que Ele moveu muitas montanhas, derrubou muitas montanhas hoje e todos nós estamos aqui porque Ele derrubou montanhas nas nossas vidas. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler e meditar sobre a parábola do joio. É interessante que essa parábola fala do trigo e do joio. E o título que tem aqui nessa tradução que eu estou usando, que é a Almeida Revista e Atualizada, é a parábola do joio. E o título desta ministração, o tema que eu dei para esta nossa meditação é o trigo e o joio, juntos agora, separados depois. Então, esse é o nosso tema, baseado aqui nestes versículos 24 até o 30, e depois leremos mais alguns dentro da explicação que o Senhor Jesus dá dessa parábola. Porque esta parábola já vem com uma explicação, né? Então, antes de nós lermos, eu gostaria de orar mais uma vez. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e orar ao Senhor. Pai, nós vamos ler uma porção da Tua palavra, e a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra até o profundo do nosso ser. E nós pedimos que o Senhor faça isso nesta manhã, que a Tua palavra seja como uma espada, que ela penetre o nosso coração, que ela traga à luz aquilo que nós somos e temos e precisamos ser diante de Ti. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Nós a recebemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O trigo e o joio, juntos agora, separados depois. Eu quero te fazer uma pergunta antes de ler o texto também. Você já comprou alguma coisa pensando que fosse o verdadeiro, o legítimo, e depois você viu que era falso? Você já comprou gato por lebre, como diz o ditado, né? Eu acho que todos nós, né? A história que mais me vem à mente quando eu penso nisto é quando o Kiko e eu fizemos 10 anos de casados. Agora já estamos quase fazendo 37. Quando nós fizemos 10 anos de casados, nós estávamos servindo o Senhor em Moçambique e o Kiko quis dar um presente para mim, porque a minha aliança, já naquela época, a original do dia do casamento, não estava me servindo bem. Então ele comprou uma aliança, um par de alianças, ouro de Moçambique. E uma pessoa lá que vendia ouro, vendeu para ele aquele par de alianças e ele fez uma surpresa para mim, me entregou a aliança. E nós dois ficamos felizes com a aliança bonita, brilhante, vistosa, ouro de Moçambique. Pusemos na mão e dali uma semana o meu ouro de Moçambique estava da cor de cobre. E dali a pouquinho começou a descascar. E como a mulher usa mais a mão na água, né? Então a aliança mostrou que era falsa. Então deixamos de lado aquilo lá, né? Quando chegamos aqui no Brasil de volta, então ele comprou a aliança verdadeira para pormos no lugar daquela que já não me servia. Então, muitas vezes nós compramos uma coisa pensando ser legítimo e é falsa, né? Jesus fala nesta parábola do falso e do verdadeiro. O trigo é o verdadeiro, o joio é o falso.
E Jesus ensinou muito por parábolas. Eu creio que todos nós sabemos o que é uma parábola. Essa palavra, parábola, ela significa uma história natural para ensinar verdades espirituais, verdades eternas, verdades celestiais. E o salmista, no Salmo 78, ele profetizou sobre Jesus. Ele disse que Jesus, está escrito aqui no versículo 35, que nós não vamos ler no texto da meditação, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus usou parábolas. Nos evangelhos há cerca de 40 parábolas ou ditos parabólicos, frases parabólicas de Jesus, frases comparativas. E só neste capítulo 13 de Mateus existe 7 parábolas. E nós vamos ler uma delas, a parábola do joio, como diz o título na minha tradução. Nós vamos ler o versículo 24, os versículos 24 ao 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que história linda, né? É uma parábola de fácil compreensão. E mais ainda, e ela é de fácil compreensão, porque aquele que pronunciou esta parábola, Jesus, ele mesmo explicou-a. É tão bom isso, né? Já imaginou se nós fôssemos fazer ali a análise dessa parábola? O que é o campo? Uns diriam que é uma coisa, outros outras. O campo é meio a meio, deste, é daquele. Não, Jesus explica exatamente os personagens e as coisas desta história. Olha o versículo, a partir do versículo 36. Quando Jesus ensinou essa parábola, ele ensinou outras parábolas e depois foi para casa de Simão e André. Chegando lá na casa, os discípulos que estavam com ele, os 12 que andavam junto com ele o tempo todo, pediram para ele: explica-nos a parábola do joio. E aí Jesus explicou. Olha o versículo 37. Ele respondeu. Aí ele vai dando exatamente, simplesmente, o que significa. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pronto. Simples, né? Jesus explicou. Ele deu todas as definições. Este é este é isso, esse é aquele, esse sou eu, o que semeia boa semente, né? O campo é o mundo. E interessante que no versículo 34 diz assim, 24, aliás, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente, aonde?
no seu campo, e o campo é o mundo. O que você e eu concluímos? Que o mundo pertence a quem? A ele. Ele é o dono do campo. Satanás é um intruso, ele não é dono de nada. O campo é o mundo, e o campo aqui é dele, o mundo é dele. Quais são as lições que nós tiramos desta parábola? Certamente que você poderia tirar muitas outras lições, porque esta parábola, diferentemente das demais que tem uma verdade, esta parábola é como uma alegoria, ela tem vários ensinamentos. Eu listei aqui 3 ensinamentos que podemos tirar desta parábola. Primeiro, o trigo e o joio crescendo juntos. Guarde isso. Uma lição preciosa e claríssima dessa parábola é o trigo e o joio crescendo juntos. Lá no versículo 30, nós tiramos as lições todas ali desse mesmo versículo, usando, claro, a descrição de Jesus ali, a contação desta história. No versículo 30, Jesus fala: deixai-os crescer juntos. Cresceram juntos. Qual é a natureza do joio? O joio, no início do seu crescimento, ele é igualzinho ao trigo. Ele é muito semelhante ao trigo. Então, quase não dá para definir qual é um, qual é outro. Ele é tão parecido com o trigo que em muitas regiões, ele é conhecido como falso trigo. E ele é definido como uma erva daninha. Por quê? Porque ele rouba o espaço do trigo, nutrientes da terra, do trigo, ele rouba e ele não produz nada. Essa é a grande diferença. E quando ele mostra a sua natureza, mostra a sua real identidade, é na hora da ceifa, na hora do fruto, da frutificação. Porque o trigo frutifica, o joio não. O trigo produz um alimento que é o básico da nossa vida, o pão. O trigo nós usamos em muito dos nossos alimentos. E o joio mal serve para pasto dos animais. Ele não produz fruto algum, a espiga dele é seca. E outra diferença, ele é muito semelhante, tão semelhante que ele é confundido com o trigo quando eles estão crescendo. São iguais. Agora, o trigo é flexível, é maleável quando ele está crescido, frutificando. O joio é rígido. O joio é duro. É difícil distinguir. Tão difícil que Jesus faz em outra passagem. Volte comigo, sem desmarcar lá o Mateus 13. Volte até o capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Olha o alerta que Jesus faz. Acompanhe comigo. Acautelai-vos. Essa palavra significa, tomem cuidado, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha a semelhança com a parábola do joio. Aí Jesus fala mais uma vez, verso 20.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Volte lá no capítulo 13. Queridos, não existe uma igreja só de trigo. Em todos os lugares do campo de Deus, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Mas a igreja está no mundo, embora não pertença ao mundo. Não é assim que nós aprendemos na palavra? É assim. Nós estamos aqui no mundo, não pertencemos a ele, mas estamos aqui. E aqui tem trigo e tem joio. Não se engane pensando assim, eu não vou ficar aqui nessa igreja, porque tem muita gente que fala mal dos outros, tem gente isso, tem gente aquilo. Eu não vou ficar aqui, não. Vou procurar uma igreja onde só tem trigo. Você não vai encontrar. O joio está semeado em todos os lugares. Como é que a gente vai saber? Você é trigo. Não, você é joio. Você é trigo, você é joio. Não. Nós não vamos perceber a não ser pelo fruto. Então, olhe para você, não para o seu irmão, mas para você, diante de Deus. Veja que fruto você tem produzido. Né? Qual é o fruto? Tem produzido fruto? O maior fruto, o mais especial, dentre todos os lindos e maravilhosos frutos, é o amor. O amor. Junto com o amor, o que vem? Vem a alegria, vem a paz. Frutos do Espírito Santo na vida do trigo, aquele que foi plantado por Deus. O trigo é plantado pelo próprio Senhor Jesus. Ele fala, quem semeou a boa semente é o Filho de Deus, é o Filho do homem, eu, Jesus. E a boa semente aqui não é como na parábola do semeador, que lá é a palavra de Deus, é a boa semente. Aqui, a boa semente, nesta parábola, são os filhos do reino. Ele semeou, ele que nos plantou. Queridos, vocês estão no Senhor Jesus porque o Senhor Jesus plantou vocês. O Senhor Jesus é que plantou vocês. Então alegre-se com isso. Porque noutra passagem está escrito, toda árvore que Deus não plantar será arrancada. Porque é joio. É joio. Precisamos ver a nossa vida, que fruto eu estou produzindo para o Senhor. O meu coração tem sido um coração maleável. Quando eu sou corrigido, eu aceito a correção com alegria, com gratidão, porque é uma oportunidade para eu melhorar. Ou eu fico brabo, ou eu fico de cara fechada. A oração, a vida de oração, fruto. A vida de dizimista, mordomo, fruto. A vida de ofertante, vida de amor, que manifesta o amor. Vida de obediência, obediência aos pais, obediência às autoridades, obediência ao Senhor Jesus. Fruto. Qual tem sido o nosso fruto? Qual é a segunda lição? Então, a primeira é que eles crescem juntos, não é para nós arrancarmos o joio. Não é da nossa competência, não cabe a nós. As raízes de ambas essas plantas ficam entrelaçadas. Por isso é que ela rouba espaço e nutrientes da terra, porque ela fica entrelaçada com a raiz do trigo. Se for arrancar o joio, a hora que percebe que ele não dá fruto, arranca o joio, vem trigo junto. Você já foi arrancar as irmãs que cuidam de florzinhas, jardins? Muitas vezes a gente acaba arrancando um mato e sai junto a florzinha, que dó! E a gente tenta plantar de novo a florzinha. Não era essa a intenção, então não cabe a nós. Disciplina, sim, ela deve ser feita, ela é de Deus, porém com aquele
extremo cuidado e direção do Espírito Santo, não para arrancar e deitar fora, mas para que seja restaurado. E essa é a finalidade da disciplina, né? Deus disciplina aqueles a quem ama. Nós amamos nossos filhos, por isso nós os disciplinamos. Se nós não amássemos, a gente deixava, faça o que quiser, né? Então, qual é a segunda lição? O trigo e o joio serão ceifados. Ambos serão ceifados. Primeira lição é que eles crescem juntos. Segunda lição, eles serão ceifados. Vai haver um momento da ceifa. O que é a ceifa? Jesus esclarece aqui, olha. O inimigo que semeou é o diabo, verso 39. A ceifa é a consumação dos séculos. O que é isso, consumação dos séculos? É o fim do mundo. É o dia do Senhor. A Bíblia se refere a esse fato, a consumação do século, com essa expressão, dia do Senhor. Tem inúmeras vezes, desde o Velho Testamento até o Apocalipse, referências ao dia do Senhor. Ninguém pode dizer, eu não sabia, porque a Bíblia fala, Daniel fala nesse dia do Senhor, os profetas falam no dia do Senhor, se referindo como dia da ira do Senhor, grande e terrível dia do Senhor. Para o trigo será um dia de vitória, de felicidade. Ele vai para o celeiro de Deus. Para o joio, um dia de horror e infelicidade, porque ambos serão ceifados. Há um tempo de juízo. Esta parábola, a parábola do trigo e do joio, ela nos ensina sobre a consumação dos séculos, sobre o final dos tempos. Quanta gente fica desanimado, revoltado, crítico ao ver as injustiças do nosso mundo. Nosso mundo está em convulsão extrema. É nação contra nação, poderosos contra menos poderosos, pessoas se levantando como tendo direito, se achando no direito de fazer leis sozinha, faz leis, muda leis para favorecer os seus próprios pensamentos. Nação se levanta contra nação, pessoas matam a nível de família. Que tristeza se olharmos para o que está acontecendo no mundo. Infidelidade conjugal é coisa banal, coisa corriqueira, coisa tida como normal. Todo mundo faz isso. Imagina ficar casado com uma pessoa só a vida inteira. Então, infidelidade conjugal. Filhos que querem fazer a sua própria vontade e decidir a sua própria vida. Isto é a realidade do mundo, não no reino de Deus. No reino de Deus é segurança para o filho ser orientado pelo pai e pela mãe. No reino de Deus é segurança para a mulher ser submissa ao seu marido. É um descanso para ela. No reino de Deus é o trabalho do marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas como está o nosso mundo? Todos esses valores imutáveis de Deus estão sendo pervertidos. O errado está sendo ensinado como certo, o certo como errado. A Bíblia diz que neste tempo agora, o amargo é tido por doce e o doce por amargo. Nós vemos as pessoas que cometem estas coisas pervertidas e vemos as que aplaudem estas coisas. E cobram dos outros o não aplaudir estas coisas. O não aplaudir o erro é tido como desrespeito. E o respeito para com Deus? Alguém fala sobre isso? Alguém reivindica o respeito para com Deus? E para com as leis de Deus?
Por que que só as leis dos homens precisam ser respeitadas? A lei de Deus deixa para lá, é jogada de lado, no lixo. Então este é o nosso mundo. As pessoas que se sentem descontentes com este quadro terrível que está diante de nós, eu tenho uma boa notícia. Vai haver um juízo. Juízo justo. Porque os juízos do Senhor são verdadeiros, são retos. Ele vai julgar. Deixemos com Ele, não compete a nós. Nós não sabemos, nem temos competência, nem poder para julgar, mas Ele tem. E Ele virá e porá ordem em todas estas coisas. Foi semeado algum joio no seu coração, ideias erradas, sugestões erradas? Foi, porque o joio, ele quer prejudicar o trigo, ele prejudica o trigo. Porque ele toma os nutrientes do trigo, ele toma o espaço do trigo. Quantas pessoas passam a se comportar de maneira totalmente como um joio, porque absorve as ideias do joio. O joio está ali para se enraizar com o trigo e tomar os nutrientes do trigo. Cuidado, Jesus fala, acautelai-vos, tome cuidado, permaneça como trigo, você foi plantado por Deus. Vem aquele que vai separar, ambos serão ceifados. Qual é a terceira lição que nós aprendemos? O trigo e o joio terão destinos definidos. Já está definido o destino tanto do trigo como do joio. Serão ceifados no mesmo dia. Cresceram juntos, mas não permanecerão juntos. Então a primeira lição é que trigo e joio crescem juntos. A segunda lição, ambos serão ceifados. A terceira lição, ambos terão destinos diferentes. Olhe para o versículo 30 outra vez. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, fogo e celeiro de Deus. O trigo vai para o celeiro de Deus, o joio vai para o fogo. Chegou a hora de mostrar quem é quem. Deus vai mostrar. O Senhor vai fazer a separação. Ele vai mandar os seus anjos, são os anjos que vão fazer a colheita. Está escrito aqui. Jesus define, os ceifeiros são os anjos. Não é você nem sou eu que vamos ceifar, nós seremos ceifados. Trigo, somos, vamos para o celeiro de Deus. Joio, alguém é, misericórdia. O destino é o fogo. Aí você pode pensar assim, mas que coisa mais dramática. Vá até o capítulo 25 de Mateus, versículo 46. Versículo 46 do capítulo 25 de Mateus. O que Jesus fala aqui? Jesus está falando sobre o grande julgamento, o juízo do dia do Senhor, esse dia da ceifa. E ele conclui o seu ensino sobre o grande julgamento com estas palavras aqui. E irão estes, o joio, os filhos do maligno, irão estes para o castigo eterno, porém os justos, o trigo, para a vida eterna. Dois lugares, dois tipos de pessoas. Trigo plantado pelo Senhor, joio enfiado ali no meio do trigo para
tentar detonar o trigo semeado pelo inimigo. Tem aparência de trigo. É difícil a gente distinguir. Muitas vezes até podemos ser enganados, mas o Espírito Santo mostra. Pelos frutos, Jesus diz. Olha o fruto na vida da pessoa. Olha o fruto na sua vida. Olha aquela alegria que você tem ou não tem para orar, para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, encher o seu coração com a palavra de Deus. Ou a atração maior são as mídias sociais, as redes sociais. A atração maior, o lugar onde você mais passa tempo, é aonde? É ali que está o seu coração. Aonde vai o dinheiro? No que você gasta prioritariamente? Naquilo que é pão, que é necessário, ou naquilo que não é pão? Ah, recebi aqui o meu benefício, recebi aqui o meu salário e torrei num monte de coisa que eu queria, estava doido para comprar, para ter. Necessidades? Onde está o coração? Então analise o fruto. O trigo vai para o celeiro de Deus, o joio vai para o fogo. O profeta Daniel descreve esse quadro. O profeta Daniel é tremendo o seu livro, todos os livros da palavra de Deus são tremendos. Olha o que Daniel diz, ouça. Daniel capítulo 12 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os trigos, e outros para vergonha e horror eterno, o joio. Então, a Bíblia toda fala em Judas, aquela pequenina carta que tem imediatamente antes do livro de Apocalipse, uma carta escrita por Judas, não o Iscariotes, claro. Ele escreveu uma carta maravilhosa, uma exortação tremenda para nós, neste tempo, agora, em todos os tempos. Um capítulo apenas nessa carta e nos versículos. Gostaria que você acompanhasse aqui, nos versículos 12 e 13, do único capítulo de Judas, está escrito aqui: estes homens... O joio, olha como é que eles são. Estes homens são como rochas submersas. Quem conhece um pouquinho de navegação, ou quem já esteve lá, ali nas ilhas, onde nós temos alguns missionários, sabe que quando tem pedra e a maré baixa, né, Sidney? Eloy, tem que dar a volta, pegar o canalzinho, porque se for por cima, ali tem uma pedra, vai estourar o casco do seu barco. Rocha submersa é um perigo. Então estes homens, os joios, são como rochas submersas aonde? Nas vossas festas de fraternidade. Então está dentro da igreja, o joinho lá se fazendo passar por trigo. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Sem nenhuma vergonha na cara, né? Para dizer bem assim o português muito claro. E sem cuidado nenhum, fazendo de conta que é, mas não é. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortos, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, eternamente. É para onde vão os joios, é para onde vai o joio, para as trevas. Meus amados irmãos, quão séria é esta parábola de Jesus, a parábola do trigo e do joio. Ambos
crescendo juntos, um se fazendo passar por aquilo que ele não é. Ambos serão ceifados no mesmo dia, o grande dia da ira de Deus. Ambos terão destinos diferentes. E eu quero finalizar dizendo para você, o céu é real e o inferno também. Para onde você vai? Você foi plantado por Deus? Amém. Graças a Deus. Você foi plantado por Deus. Permaneça. Permaneça. Pelo fruto você reconhece. Pelo fruto você sabe quem você é. E o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. É interessante, Mateus capítulo 7 tem uma passagem das mais tremendas, onde no grande julgamento, eu já citei alguns versículos deste capítulo, pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer assim, Senhor, mas a gente não, em teu nome a gente não fez muitos milagres? A gente não expulsou demônios em teu nome? A gente não curou em teu nome? E Jesus vai falar o que para eles? Afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Pastores que a si mesmos se apacentam. Lobo vestido de cordeiro. Joio que se faz passar por trigo. Então, que cuidado nós devemos ter, não é verdade? Cuidado. Não aceite cada coisa que você ouve como sendo verdade. Este é um tempo de muitas facilidades, inclusive pela internet. Todo mundo tem acesso a todo tipo de mensagem, de palestra, de ensino, e tem gente que fica com a cabeça cheia, como se tivesse coceira no ouvido, quanto mais ouve, mais quer procurar aqui, aqui e ali, e pode tomar uma água suja, contaminada, pensando que ela é água potável. Cuidado, nem tudo o que reluz é ouro, né? Nem tudo que parece trigo é trigo, pode ter joio, e tem. De maneira alguma eu estou aqui, irmãos, dizendo que você seja joio. Misericórdia, não tenho essa intenção, Deus sabe, e muito menos estou aqui dizendo, só estou trazendo a palavra que Jesus ministrou, esta parábola tremenda, e dizendo, dando os alertas que o Senhor Jesus manda que nós tomemos esse alerta. Nós somos joio ou somos trigo? Você pode agora mesmo ser recebido pelo Senhor para ser um trigo que Ele planta, que Ele cuida, que Ele zela para que você dê fruto. E Ele diz lá em João capítulo 15 que aquele que está dando fruto, Ele limpa para produzir mais fruto ainda. É isso que Ele tem para a sua vida. Limpar, promover aquele clima saudável para que você frutifique mais ainda. Amém? Quantos trigos do Senhor nós temos aqui nesta manhã? Estenda as suas mãos ao Senhor e diga assim para Ele, Senhor Deus, eu tenho certeza de que fui plantado pelo Senhor. Cuida de mim, limpa-me, para que eu dê mais fruto e que eu possa demonstrar isto ao Senhor e a todos os que me cercam, que eu sou um trigo abençoado pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus, por teres me plantado no teu reino. E eu espero o dia da ceifa, quando eu estarei para sempre resplandecendo no teu celeiro, para a glória do teu nome.
Amém. Deus te abençoe.